Nesse momento, a gente dá continuidade ao nosso curso de Física Geral Experimental e Energia, com esses tópicos listados aí. Nós vamos fazer um comentário sobre pressão, sobre massa específica, e depois nós entramos nesses tópicos 1, 2 e 3, que é a pressão hidrostática e os dois princípios, o de Stevens e o de Pascal. Né? Nós agora estamos começando a falar de fluidos. E aí a diferença básica é que os corpos rígidos são aqueles cuja estrutura eles mantêm um distanciamento, né? As partículas que compõem os corpos rígidos mantêm uma distância que não muda entre aqueles que a cercam. Então, a estrutura cristalina, a estrutura da matéria de um corpo rígido, ela se mantém constante. Então, aqui eu tenho um diamante como exemplo de um corpo rígido, e temos dois fluidos aqui, né? A água e o ar. São dois fluidos aqui, e as características dele, em primeiro lugar, eles são compostos por partículas livres que não têm posições rígidas entre si. E por causa disso, eles se adaptam ao recipiente que o contém. E o volume dele será o próprio volume do recipiente. Né? Nesse caso aqui, nós temos um cubo, né? A área da base vezes a altura. E todo o volume é dado assim, né? Não importa se ele seja um cone, um cilindro, uma pirâmide, o que quer que seja, ele vai ser sempre a área da base multiplicada pela altura. Nesse caso aqui, a base é um quadrado, aí nós achamos a área da base pelo quadrado, depois multiplicamos pela dimensão a altura. Aí nós vimos as conversões de unidades, né? Eu chamei a atenção para a importância principalmente do decímetro cúbico e do centímetro cúbico, né? São unidades comuns que nós usamos como litro e mililitro. Massa específica é massa sobre volume. Só que nós sabemos que densidade tem essa mesma razão aqui, massa-volume. Sendo assim, qual é a diferença entre massa específica e densidade? Se o corpo é constituído de uma única substância, a razão massa-volume é a massa específica. Mas se ele for formado de uma mistura, por exemplo, se eu penso no aço, o aço é ferro e carbono. Eu não posso falar em massa específica do aço. Eu tenho que falar em densidade do aço, já que ele não é uma substância pura. Né? Então, essa é a diferença. Mas ambos é a razão massa-volume, é a quantidade de massa que ocupa um determinado volume. Lembrando que o volume é o volume do recipiente que contém as unidades, ou grama por centímetro cúbico, ou quilograma por metro cúbico. Em unidades do SI, pessoal, eu tenho que usar aqui, ó, quilo por metro cúbico. Praticamente tudo que se trata de hidrostática está ligado a duas expressões. Uma delas é a de massa específica e a outra é de pressão. Todas as derivações surgem delas. Então é importante que a gente entenda essas duas grandezas como sendo as unidades essenciais de todo o estudo de hidrostática. A pressão surge sempre que impedimos o livre movimento de fluidos. Então, se eu tenho, por exemplo, ar comprimido em um pneu, o ar está preso dentro do pneu, impedido de se libertar. Se isso acontece, ele exerce pressão sobre a borracha do pneu. Da mesma forma, a água em uma caixa d'água, ela está impedida de escoar, né? Telhado abaixo. Se é assim, ela exerce uma pressão nas paredes do recipiente, no caso da caixa d'água. Então, observe que tanto no caso do pneu quanto no caso da caixa d'água, a pressão ela exerce em toda a superfície, não apenas na base, por exemplo, da caixa d'água, mas também nas paredes. Então, por isso que eu estava comentando antes a questão de a pressão ser uma grandeza escalar e não vetorial. Eu não consigo dizer qual é a direção e o sentido da pressão, já que ela atua em todas as direções e sentidos, né? Porque ela atua em todas as paredes do recipiente. Pensando na caixa d'água, ela atua verticalmente para baixo e atua horizontalmente em todas as direções. Né? Pensando numa caixa d'água circular, por exemplo, ela exerceria, os vetores ficariam apontando de forma radial em todos os sentidos possíveis ao redor da circunferência da caixa d'água. Por essa razão, já que eu não consigo dizer qual é a direção e sentido da pressão, ela é uma grandeza escalar. Embora, pelo cálculo, né, a gente fique tentado a dizer que ela é vetorial, já que ela é resultado de uma grandeza vetorial, que é uma força. Ela é a razão entre um vetorial e um escalar. O que a gente espera é que ela fosse vetorial por essa razão. Entretanto, pela razão apresentada, não é.
força é dada em Newton, a área é dada em metro quadrado, unidade de SI, e é por isso que a pressão é dada em Newton por metro quadrado. Então, uma pressão de uma força de 1 Newton que atua em uma área de 1 metro quadrado é denominada de Pascal. O próximo conceito que deriva do conceito de pressão é o conceito de pressão hidrostática. Hidro vem de líquido, né? No caso do fluido. Né? A gente está falando de fluido de um modo geral. O que é a pressão hidrostática? É a pressão exercida pela coluna de um fluido. Pense que isso aqui seja um copo contendo um líquido, pode ser água, por exemplo. O que é a pressão hidrostática? É a pressão que a coluna de um fluido exerce no fundo ou nas paredes de um recipiente. Em outras palavras, em uma profundidade qualquer desse líquido aqui. Nós já sabemos que pressão é força dividida pela área. Nesse caso em particular, a força que está atuando, qual é? Qual é a força? É o peso dessa coluna do líquido, digamos aqui no ponto A, que está no fundo do recipiente. Então, eu sei que tem uma força atuando, então eu posso fazer uma pequena modificação na minha expressão e dizer que a pressão é a força é o peso do líquido que está atuando no fundo do recipiente. Né? Então, força sobre área, só que a força é o peso do líquido. O peso é a massa multiplicada pela gravidade. Então, o peso do líquido seria a massa do líquido multiplicado pela gravidade no local. Sabemos também que volume é a área da base vezes a altura. Né? Então, o volume de qualquer coisa é sempre calculado dessa forma. Eu calculo a área da base, né? Aí depende da forma que essa base tem, se ela é triangular, se ela é cilíndrica, ou se ela é circular, se ela é retangular. Então, eu calculo a base multiplicada pela terceira dimensão, que é a altura. Eu vou pegar essa expressão aqui e fazer uma pequena mudança nela. Né? Eu posso dizer que se volume é a área da base vezes a altura, eu posso dizer que a área da base é volume dividido pela altura. Né? Só pegar esse H aqui e passar dividido. Fazendo essas substituições, eu teria isso aqui. Ó. A pressão é o peso do líquido dividido pela área da base. Então, a minha expressão ficaria dessa forma aqui. Ó. Essa derivação que nós fizemos, sobrou aqui, ó, massa sobre volume. A massa do líquido sobre o volume do líquido. E o que é massa do líquido, no caso pode ser a água, sobre o volume do líquido? É a tal da massa específica. Eu posso substituir nessa expressão de pressão, né, esse resultado aqui por ρ, que é a massa específica, me dando essa expressão aqui. Ó. A pressão hidrostática é igual à massa específica do fluido, multiplicado pela gravidade do local, multiplicado pela altura, né, do ponto que eu quero determinar a gravidade, ou quero determinar a pressão. Então, esse resultado que nós temos aqui é o que nós chamamos de pressão hidrostática. Então, é a pressão a uma certa altura. Né? Observe que, então, a pressão depende desse H, depende da altura. Então, o que eu posso dizer? Que à medida que eu vou aprofundando aqui, essa altura H vai aumentando e, consequentemente, a pressão vai aumentando. Né? Aí, quando eu chego no fundo do recipiente, eu tenho uma pressão máxima. Observe que, agora, se eu pego pontos a uma mesma profundidade, se eu pegasse aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C, todos eles a mesma profundidade H, a pressão hidrostática nos pontos seria a mesma. Né? Então, numa mesma profundidade, eu tenho uma mesma pressão. A pressão varia com a profundidade. À medida que eu aumento a profundidade, eu aumento a pressão hidrostática. Então, a definição de pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna líquida. Não depende das dimensões do recipiente que eu contenho, mas apenas da natureza do líquido. Onde é que essa natureza do líquido está dada? Está dada por sua massa específica, o ρ. Observe. Se eu tiver água aqui, eu tenho uma pressão hidrostática e seria diferente se eu tivesse, por exemplo, um óleo, por exemplo. Né? Depende do local em que você se encontra, porque a gravidade depende do local e depende da altura da coluna. Né? Depende da profundidade em que você se encontra. Então, essa é a definição de pressão hidrostática. Então, a pressão não depende das dimensões do recipiente. Observe que o que depende das dimensões do recipiente é o volume. Né? Nós vimos anteriormente que um fluido ele ocupa todo o volume do recipiente. Agora,
para cálculo da pressão, eu não dependo do recipiente, do volume dele, não dependo dele. Eu dependo apenas dessas três grandezas aqui. É por isso que, por exemplo, se você tiver, isso aqui seria uma daquelas piscinas, né, chamada piscina de borda infinita, em que o conteúdo da piscina, na paisagem, se mistura, né, por exemplo, com o conteúdo da massa líquida aqui no mar próximo. Então, assim, não importa se você está mergulhado numa piscina ou mergulhado a uma mesma profundidade no mar, não importa. Por quê? Porque a pressão não vai depender do tamanho, né? No caso do recipiente. Posso pensar na piscina como um recipiente, né, que contém esse fluido. E posso pensar aqui no mar como a bacia marinha aqui, né, como sendo o recipiente que contém a massa de água do mar, no caso. Então, se eu mergulho na piscina a, digamos, 1 metro de profundidade, ou se eu mergulho no mar a 1 metro de profundidade, não depende das dimensões. Obviamente, a dimensão marinha oceânica é muito maior do que a da piscina, mas não depende do recipiente. Aí você poderia dizer, professor, mas eu sei que a água da piscina é fresca, né, ou doce, e a água do mar é salgada. Como depende da densidade, da massa específica, não haveria alguma diferença, sim, é verdade. Mas essa diferença a gente pode desconsiderar por ser muito pequena, no caso de uma profundidade a até 1 metro de profundidade, ou até mais que isso. Eu só quero colocar essa imagem aqui para destacar para você que a gente pode pensar, a pressão marinha ela vai ser maior do que a pressão numa piscina. Isso não é verdade, porque a definição que nós fizemos de pressão hidrostática, nós vimos que não depende do recipiente. É possível afirmar que se esse ponto A está imerso, né, em uma coluna de água de altura H, HA no caso, a pressão nesse ponto A depende dessa altura aqui. A pressão no ponto A vai ser ρ multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura nesse ponto A aqui, altura, em relação à superfície livre. Pronto. Agora, se eu quiser saber qual é a pressão em B, a altura é essa aqui, a altura de B. Observe que o ponto B está a uma profundidade maior, tem uma coluna de água maior sobre ele, o que resulta numa pressão maior aqui embaixo. Como nós vimos, a pressão depende da altura. Quanto maior a altura da coluna d'água acima do ponto, maior é a pressão. Então, a pressão no ponto B seria ρ GH de B. Se eu quisesse saber também qual é a diferença de pressão entre esses dois pontos, né? Apenas a diferença. Então, a diferença de pressão entre eles seria, por exemplo, eu calcular a pressão de A, que eu acabei de calcular, a pressão de B, que eu calculei, e depois subtrair uma da outra. Né? Agora, de forma mais simples, eu poderia simplesmente subtrair essas duas alturas aqui. Uma altura menos a outra. De forma que eu poderia usar essa expressão aqui. A variação da pressão do ponto A ao ponto B vai ser dada pela variação da altura. Né? A pressão depende da altura e a variação da pressão depende da variação da altura. Então, o quanto uma pressão aqui é diferente da outra seria, observe que o líquido é o mesmo, né? Então, e eu tenho aqui a massa específica que é a mesma para ambos. A gravidade é a mesma, eu estou no mesmo local. E o que muda aqui na realidade é a altura. Então, se eu quero saber a variação de pressão, ela vai ser dada dessa forma. Esse aqui é o teorema de Stevin, que diz assim, ó, a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido é diretamente proporcional ao desnível vertical entre eles, em relação à superfície livre do líquido. Né? As alturas aqui são medidas em relação à altura livre do líquido. Então, se essa superfície aqui está livre, acima dele eu tenho ar, porque eu não estou no vácuo, eu estou no planeta Terra, então tem ar aqui em cima, então tem uma pressão que já atua aqui em cima, que é a chamada pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera. Né? O que é a atmosfera? A atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra.
Então, se é uma camada gasosa, eu tenho um ar aqui em cima, e esse ar está exercendo peso sobre todas as coisas na superfície do planeta Terra. Não há como fugir da pressão atmosférica. E a gente pode achar curioso pensar e dizer assim, mas a pressão atmosférica deve ser uma coisa muito pequena, deve ser ter um valor muito baixo, porque o ar é muito leve. É verdade, o ar é muito leve, mas você sabe qual é a altura dessa coluna de ar chamada atmosfera? Acima da sua cabeça tem uma coluna de ar com aproximadamente 13 quilômetros de altura. E 13 quilômetros de altura de ar exerce um peso muito grande. Nós não sentimos isso porque nós nos adaptamos a viver nesse planeta e exerce essa pressão atmosférica entre nós. Bom, então, considerando que, por exemplo, nesse ponto A aqui, eu tenho a pressão hidrostática referente a essa altura da coluna de água, mas eu não tenho apenas ela. Se essa superfície do líquido aqui está livre, ou seja, se existe ar aqui em cima, além da pressão hidrostática, eu tenho também a pressão atmosférica. De forma que a pressão no ponto A será igual à pressão atmosférica somada com a pressão hidrostática. Tá? Eu estou começando a diferenciar as pressões. Todas elas são pressões exercidas por fluidos. Né? O líquido é um fluido, o ar também é um fluido. Agora, a pressão atmosférica é a pressão de todo o ar atuando sobre a superfície livre do líquido. E a pressão hidrostática é a pressão exercida apenas pela coluna d'água até o ponto que você considera. Então, a pressão no ponto A é a atmosférica mais a hidrostática. Da mesma forma, a pressão no ponto B é a atmosférica mais a hidrostática. Nós costumamos dizer que a pressão atmosférica no nível do mar é de 1 atmosfera. A gente costuma dizer isso porque nós temos, ao nível do mar, as menores altitudes possíveis, né? Você sai do nível do mar, você só sobe. O nível do mar é a menor altitude que nós temos, é o nível zero. Então, a coluna de ar mais extensa que nós temos sobre as nossas cabeças é quando nós estamos na praia. À medida que você vai para regiões mais altas, você diminui essa coluna de ar sobre você, se tornando, então, a coluna mais leve, diminuindo o que a gente chama de pressão atmosférica. Então, nesse exercício aqui, eu pergunto, qual a pressão exercida pela coluna d'água sobre um peixe que se encontra a 10 metros de profundidade? Considere a densidade de água 10 a 3 cúbico. Observe que aqui já está no sistema internacional, né? Já está beleza aqui, a gente quer assim mesmo. E a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peixinho lá, 10 metros de profundidade, qual é a pressão que está atuando sobre ele? Eu tenho uma pressão dessa coluna, que é a coluna hidrostática, a coluna d'água com altura 10 metros, e eu tenho também a pressão atmosférica, já a superfície desse rio aqui é uma superfície livre. Mas em primeiro lugar, aqui, vamos calcular aqui, ele pediu aqui, só a pressão exercida pela coluna d'água. Se é exercida pela coluna d'água, você não consegue a pressão atmosférica, apenas a pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática é massa específica, gravidade e a profundidade. Então, eu teria a massa específica é 1000, né, 10 a terceira. A gravidade, ele pediu para considerar. E a altura e profundidade, a altura da coluna d'água também é 10. Aqui vai me dar um resultado de 10 elevado à quinta. Né? 10 elevado à quinta Newton metro quadrado. Essa pressão aqui é conhecida como 1 atmosfera também. Então, observe, olha só, para quem achava que o peso do ar não representa muita coisa, pense que uma atmosfera é equivalente ao peso de uma coluna d'água de 10 metros de profundidade sobre você. Não é semelhante a isso. Desde que você mergulhe 10 metros, e a pressão a qual você fica sujeito é a pressão equivalente a quando você está na superfície da Terra, né, na beira da praia, e essa coluna de 13 quilômetros de ar acima de você. É a mesma pressão.
Então, não é uma coisa leve, né? Eu não conheço muita gente que consegue mergulhar 10 metros. Qual é a pressão total? Nós sabemos que pressão total é a atmosférica mais a hidrostática. A pessoa, desculpa, está errado aqui. Ficou um rho aqui. Não é. Aqui tem que ser um P. A pressão total é a atmosférica mais um P hidrostático. Não é rho, não. Então vai ficar, né? Eu sei que agora eu quero considerar, se eu quero a pressão total, eu vou somar a atmosférica mais a hidrostática. A hidrostática eu já calculei. E eu sei que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 também. E ficaria uma pressão de 1 mais 1 igual a 2 atmosferas. Então, uma situação interessante é essa, é que quando você mergulha 10 metros, você aumenta a pressão sobre você em 1 atmosfera. Se você mergulha mais 10 metros, vai para 20 metros, a pressão atmosférica vai para 3 atmosferas. Então, a cada 10 metros que você mergulha, você aumenta 1 atmosfera de pressão acima de você. Então, quem mergulha aí tem que lidar com isso aí, é um problema muito complicado. Algumas aplicações do nosso conhecimento sobre pressão hidrostática. Vocês devem saber que quando você constrói uma barragem, a base da barragem tem que ser mais larga do que as partes superiores. Por que isso acontece? Porque a pressão é maior no fundo. À medida que você aumenta a coluna d'água acima de você, a pressão é maior. Sendo assim, no fundo, eu tenho que dar uma resistência maior para a estrutura. Então, o conhecimento do teorema de Stevin, os engenheiros aí entenderem e dimensionarem de forma adequada a construção de barragens. Não importa a forma, todos esses pontos que estiverem a mesma profundidade terão a mesma pressão. E uma situação que é resultante da nossa compreensão disso também é a forma como nós construímos os reservatórios de água, tanto da cidade quanto das nossas casas. Né? É necessário que o reservatório fique num ponto mais elevado da cidade, a famosa caixa d'água. Ela fica num ponto mais alto. E assim como os tanques de nossas casas também têm que ficar no teto. Né? Então, essa é a razão de nós fazermos as coisas assim, é baseado no princípio de Stevin. De um experimento desenvolvido por um cientista do século XVII, chamado Evangelista Torricelli, que nos permitiu calcular a tal da pressão atmosférica. Né? Então, o experimento de Torricelli foi basicamente o seguinte: ele pegou um tubo e encheu de mercúrio. E aí, o que ele fez? Ele tapou aqui, ó, a superfície, né? Enquanto está aberta aqui, a pressão é a pressão atmosférica. Né? Então, o que ele fez? Ele encheu esse tubo aqui de mercúrio, um tubo de 1 metro, aí ele vedou aqui, botou o dedo aqui, tapou essa extremidade aqui, ó, e virou de cabeça para baixo esse tubo, um tubo vedado, e enfiou aqui no recipiente. Esse recipiente aqui também contém mercúrio. Tendo feito isso, ele liberou aqui a extremidade, e aí ele observou que o mercúrio que estava, o tubo que estava completamente cheio, o nível dele baixou aqui, ó, até se estabilizar a uma certa altura. Aí ele mediu essa altura aqui, desde esse ponto até a superfície livre aqui, e deu 76 centímetros. Aqui em cima, obviamente, ficou um vácuo, né? Aqui não tem nada aqui nessa superfície, nada. Por quê? Porque o tubo estava vedado, né? Aí ele virou de ponta cabeça, e aí o líquido escorreu aqui, o mercúrio escorreu um pouco, de forma a se equilibrar, e se equilibrou nessa altura de coluna aqui. Então aqui dentro não pode ter ar, porque não tem nenhuma abertura nesse tubo aqui, para entrar ar nele. Então isso aqui é a ausência total de ar. Se aqui não tem ar, a pressão aqui em cima é zero. Porque, como eu tinha comentado, né? A pressão atmosférica é o peso do ar sobre uma superfície. Entretanto, se aqui não tem ar, a pressão aqui é zero. Então, exatamente onde o mercúrio estabilizou, eu tenho pressão zero. Bom, aí o que ele notou aqui? Ele notou o seguinte. Obviamente, né, pensando no princípio de Stevin, nós sabemos que a uma mesma profundidade, nesse caso aqui, na superfície do líquido, a pressão é a mesma. Então, na panela aqui, nesse recipiente aqui, qual é a pressão que eu tenho atuando nela? Se a superfície está livre, a pressão que está atuando aqui, em toda a extensão livre do mercúrio, é a pressão da atmosfera, apenas a pressão atmosférica.
E, obviamente, essa pressão aqui no ponto C tem que ser igual à pressão no ponto B, porque está à mesma altura. E qual é a pressão que eu tenho aqui? É a pressão exercida pela coluna de mercúrio, que tem 76 centímetros. Lembrando que aqui não tem pressão alguma. Então, o que ele concluiu? Que a pressão atmosférica é igual à pressão de uma coluna de mercúrio que tem 76 centímetros de altura. Então, aqui está destacando, descrevendo isso que eu falei. E aí, os 76 centímetros, que em milímetros seria 760 milímetros, né? É a altura dessa coluna de mercúrio. Parece óbvio que, nesse caso, né, a pressão do ponto C é igual à pressão do ponto B. A pressão no ponto C é a pressão atmosférica e a pressão no ponto B é a pressão dessa coluna de mercúrio, que tem 76 centímetros ou 760 milímetros. E ele chegou à conclusão de que uma atmosfera é a pressão exercida por 760 milímetros de mercúrio. Talvez você já sabia isso aqui, né? Esses 760 milímetros de Hg, Hg é o símbolo do mercúrio. Então, equivale à pressão da atmosfera. Então, agora a gente pode dizer que a pressão de uma atmosfera equivale à altura de uma coluna de mercúrio de 760 milímetros, equivale em Pascal a 10 a quinta Pascal. Esse 10 a quinta Pascal, nós fizemos uma continha agora há pouco, e equivale a uma coluna de água de 10 metros de profundidade. Então, 10 metros de profundidade equivale a, no caso do mercúrio, 760 milímetros. Então, que é água para caramba, né? 10 metros de água acima de você, para equivaler ao peso de apenas 76 centímetros de mercúrio. A diferença essencial é a massa específica da água do mercúrio. Então, dá para explicar muita coisa baseado nessa ideia de pressão atmosférica, no conceito de pressão, como de modo geral, né? Para entender vários fenômenos. Dentre as situações que a gente consegue entender também é o que acontece quando você toma um refrigerante usando um canudo. Na verdade, quando você faz isso, você não está sugando o líquido, você está sugando o ar presente no canudo. Então, aqui é a situação. Então, o copo, superfície livre, pressão atmosférica. No canudo, né, o líquido, ele preenche aqui uma certa altura do canudo. E aí o que acontece? De forma que quando você suga o ar, você está retirando o ar que estava presente nessa parte aqui. Quando você retira o ar, a pressão aqui na superfície do líquido no canudo diminui e a pressão atmosférica empurra o líquido. Né? E aí vai. Então, pelo fato de quando você está sugando, a pressão atmosférica ser maior do que a pressão aqui bem na superfície do líquido no canudo, faz com que o líquido suba. Então, na verdade, você suga não é o líquido, é o ar. O que leva o líquido para a sua boca é a pressão atmosférica. O princípio de Pascal, ele também ele traz muitos resultados muito interessantes para nós e na engenharia, de modo geral, é possível entender o funcionamento de muitos equipamentos simplesmente pelo fato de que quando você aplica uma força nessa área aqui tem um êmbolo móvel aqui, quando você aplica uma força nele, você exerce uma pressão, né? Que é a força que está exercendo sobre essa área. E essa pressão se distribui, como já comentamos, né, integralmente por todas as superfícies desse recipiente, que no caso é esférico. Então, eu tenho aqui a pressão atuando para todos os lados. Então, todos esses êmbolos aqui, ó, estarão recebendo, se esses êmbolos aqui todos têm o mesmo tamanho, eles estarão recebendo essa mesma força F. Porque o fluido, ele distribui integralmente toda essa pressão. Assim, ó, o acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido ideal, em equilíbrio, é transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido. E também as paredes do recipiente onde está contido. Então, a pressão vai para todos os pontos e também para a superfície, as paredes do recipiente. E esse princípio é utilizado em multiplicadores de força. Né?
essas coisas hidráulicas, né, que a gente ouve falar, né? Macaco hidráulico, prensa hidráulica, essencialmente vasos comunicantes, né, que têm diferentes diâmetros. Pelo peso de Pascal, esse acréscimo de pressão se transmitirá integralmente a todos os pontos do líquido e também às paredes, inclusive ao êmbolo maior aqui. E aí, lá do outro lado, o que vai acontecer? Essa S2, o êmbolo 2, a área 2 aqui, vai ficar sujeita a uma força tal que a variação de pressão é a mesma. A variação de pressão que eu tenho aqui é a mesma variação de pressão que eu tenho do outro lado. Porque, pelo que Pascal falou, eu vou ter a pressão sendo distribuída integralmente, não há nenhuma perda. Então, esse ΔP aqui é igual a esse ΔP aqui. A única coisa que está variando que é o tamanho da área. Então, você vê que a ideia é muito simples, né? Isso faz com que, se ΔP é igual a ΔP, eu posso dizer que F1 sobre S1 é igual a F2 sobre S2. E essa expressão está me dizendo basicamente que a força é diretamente proporcional à área. Quanto maior for a área, maior é a força que ele vai receber. Então, por uma questão simples de balanço de pressões aqui. Então, se eu tiver uma força atuando nesse êmbolo com área menor, se do outro lado eu tenho uma área maior, essa força aqui será maior também. Outro resultado que a gente consegue extrair dessa expressão é com relação à altura. Né? Uma altura que eu, ao aplicar uma força aqui, eu faço essa altura mudar. Né? No caso aqui, eu vou empurrar para baixo. Aí isso aqui vai subir. Mas a altura desse lado aqui, que eu desço aqui, ela é maior do que a altura que esse aqui sobe. Então, é um resultado simples de se obter, baseado em área e em volume. De forma que eu vou ter que a força e a altura são inversamente proporcionais. Aí fica força 1, altura 1, pensando em altura, tá? O quanto esse êmbolo aqui se desloca de forma descendente e o quanto esse aqui se desloca de forma ascendente. Então, esse aqui é o princípio básico de funcionamento de todos os multiplicadores de força. Como exemplo, ó, elevadores hidráulicos, por exemplo. Né? Nós temos aqui um caminhão sendo levantado por esse elevador. Eu tenho uma força aqui, né? Seria os diâmetros aqui dos êmbolos, pensando assim, pequeno aqui, um grande, uma força pequena levantando um caminhão bastante pesado. Esse aqui ele tem um tronco único aqui. Né? Esse aqui está dividido para 4 aqui, para 4 outros êmbolos aqui, né, distribuídos nos 4 extremidades. E esse aqui que a gente costuma ver em oficinas, né? A ideia é a mesma para todos. O freio hidráulico também. Onde é que está o menor êmbolo? Eu pressiono aqui, aplicando uma força nessa extremidade, e aqui eu tenho um outro êmbolo aqui, que vai empurrar com uma força superior. Esse sistema todo aqui, né, todo esse tubo aqui contém um fluido, aí ele vai empurrar aqui as lonas do freio contra a roda do carro, sapato, etc. Outro exemplo aqui é o guindaste hidráulico. Né? Tem um motor aqui aplicando uma força nesse êmbolo, que está preenchido por um óleo aqui, né? E aí ele impulsiona esse outro êmbolo aqui. Esse outro êmbolo faz um movimento de forma a deslocar o guindaste. E a prensa hidráulica, né, para amassar coisas. Aqui eu estou aplicando forças menores e está comprimindo aqui. Esse aqui ele comprime no sentido vertical. Esse aqui comprime no sentido horizontal. Né? Empurra um contra o outro, visando compactar materiais. O macaco hidráulico encontra-se cheio de óleo. As partes móveis A e B são discos de raios 5 cm e 30 cm. Esse aqui é menor que o de cá, respectivamente. A força aplicada sobre a superfície A é de 30 newtons, verticalmente para baixo. Qual é a massa do objeto que pode ser equilibrado sobre a superfície B? Então, aqui o balanço de pressões, fazendo as devidas substituições. Né? Eu sei que as áreas circulares, então a força sobre a área que seria πr quadrado, só que é o raio desse primeiro êmbolo, aqui do segundo êmbolo. Eu tenho o cálculo direto aqui, que me daria 30 sobre o diâmetro desse, de centímetro eu estou levando para metro, né, 0,05 ao quadrado. E o π com π aqui eu cortei. Né, coisas iguais podem ser cortadas aqui. Então a força B e aqui 30 centímetros, 0,3 ao quadrado.
Fazendo o cálculo cruzado, eu teria que a força em B é de 1.080 newtons. Mas ele não perguntou a força, né? Ele perguntou a massa. Qual é a massa do objeto que eu posso colocar aqui em cima para esse êmbolo levantar? Se a força que ele exerce é de 1.080 newtons, né? Então o objeto que ele pode levantar vai ter, já que isso aqui é o peso, a massa dele seria de 108 quilos. Então a massa do objeto que ele pode levantar é de 108 quilos. Ok? Então isso aí é o princípio de Pascal, ou o teorema de Pascal, né? E ele está na base de toda a compreensão que nós temos acerca desses multiplicadores de força, né? Que faz parte do dia a dia aí dos engenheiros.